Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, por estar aqui conosco, da sua, não é, atenção para conosco, da sua audiência. Quero mandar um abraço também para as técnicas e técnicos que estão aí nos bastidores, trabalhando para chegar a essa programação 24 horas por dia. Eu falei que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando, família Fiel, alegria e paz a todos. Que bom estarmos juntos, corações unidos, evangelho junto de nós, né, na nossa vida, dando sustentação para nossa alma. Eu espero que a gente aproveite bastante, meu amigo. Verdade, Tiago. E a gente queria dizer o seguinte: se você quiser ouvir ou assistir esse programa pelo YouTube, vai estar daqui uma semana está lá no YouTube, você pode procurar, você vai lá naquela busca do YouTube e coloca assim RBN barra TVMN, é só essas letrinhas. E aí vai aparecer o logo da FEAL, azul, clica no logo da FEAL, e aí vai aparecer lá várias assim, várias palavras, e entre elas, playlist. Clica no playlist, aí você vai ver uma série de programas, vai descendo, descendo até achar o Alvorada, tá bom? Então, esperamos você aí para compartilhar, né, esse programa e enviar para as pessoas amigas, porque ali você pode também colocar o seu link, buscar o link, né, que está no YouTube, copia o link e compartilha, tá bom? Muito bem, hoje nós vamos trazer do livro Caminho, Verdade e Vida, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, né, pela autoria espiritual do nosso Emmanuel. E o tópico que nós escolhemos aqui é o 174 desse livro, que tem o título Pão de Cada Dia. E aí sempre o Emmanuel, ele nos presenteia com uma passagem do Evangelho, o Evangelho aqui hoje de Lucas, capítulo 11, versículo 3, que diz o seguinte: Jesus, dá-nos cada dia o nosso pão. Então, se o nosso querido Tiago já quiser comentar sobre essa passagem de Lucas, vamos lá, Tiago. É a parte onde Jesus ensina a oração, né? A oração que os apóstolos pediu para ele: Poxa, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus começa a dar um exemplo de uma oração que passou, então, essa oração maravilhosa passou pelo coração de Jesus, veio até nós os dias de hoje. E desses momentos, quando Jesus ora, Nando, olha que bonito, ele pede a Deus para dar para ele o pão de cada dia. E é isso que o Emmanuel vai explicar. Uma frasezinha de Jesus dentro da oração dele que vai se desdobrar para nós no ensinamento de hoje. E beleza, né? Se desdobra e se completa. Aí o Emmanuel começa assim, ó, com uma pergunta: já pensastes no pão de cada dia? Né? A força de possuí-lo em abundância, o homem desvalorizá-lo à maneira da criatura irrefletida que somente medita na saúde ao sobrevir à enfermidade. Então, o pão é tão necessário, né, Tiago? Tão importante e que às vezes deixamos de lado esse valor do alimento. E o alimento, muitas vezes, ele vem para, ele causa em nós, traz para nós saúde. Ele é como se fosse um medicamento, o alimento, né? Ele é um preventivo, né, para a saúde. Mas muitas vezes a gente só vai lembrar da saúde quando a gente estiver enfermo, como ele fala aqui, né, Tiago? É, é verdade, amigo. Você sabe que, você vê como a espiritualidade diz, o homem costuma desvalorizá-lo. Então, eu fico imaginando assim, uma vez, Nando, eu tava com o braço doendo e a gente
todos nós aqui tem um monte de coisa que a gente não valoriza. E quando eu tava com o braço doendo, eu fui tomar banho e eu não conseguia tomar banho direito. Parece que não é aquele banho da mesma coisa. Você vai se ajeitando daqui com a mão contrária e tal. E como é bom tomar um banho, não é, amigo? Você chegar em casa, poder tomar um banho. Como é bom, às vezes, comer uma comida que você gosta, porque tem muita gente vivendo numa restrição alimentar terrível, né? Como é bom a gente poder, sabe, ter essa liberdade, coisas tão abençoadas que a gente acaba perdendo o valor a essência de muita coisa. E essa lição, acho que vem retomar um pouco essa visão. Vamos ampliar nosso entendimento do mundo e ver quanta coisa boa nós temos à disposição da nossa vida. Eu acho que isso, Nando, a gente sempre precisa fazer eh, abrir os olhos mesmo para essas questões espirituais, porque eu acho que injeta ânimo na nossa vida. O sentimento de gratidão, dizem, né? Os místicos, que realmente abre portas no universo, porque a gente amplia a nossa visão, injeta ânimo, injeta energia, nos dá conexão com o Criador. Porque se a gente ficar é, nesse pensamento como Emmanuel, entrar nessa estatística que o Emmanuel coloca aí, ó, as pessoas costumam desvalorizar muitas coisas no dia a dia. E é verdade mesmo, né? Sim, né? A gente desvaloriza e desvaloriza o pão mesmo, até de cada dia, né? E aí o Emmanuel continua dizendo: se a maioria dos filhos da terra estivessem à altura de entender a gratidão nos seus aspectos reais, bastaria o pão cotidiano para que não lhe faltassem às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus, né? E depois ele vai discorrer aqui, né, o como, né, Deus participa tanto, né, nessa questão do pão de cada dia nosso, né, Tiago? Você vê, atender à gratidão, né? Esse aspecto real, compreender realmente isso. A gente entender que esse conhecimento da divindade, se tivesse isso no pensamento de todos, isso causaria realmente um impacto monstruoso na nossa configuração terrestre. Então, esse sentimento de gratidão, Nando, esse sentimento de sintonia, de entender como Deus é bom, é maravilhoso. E esse texto, se a gente puder avançar um pouquinho, ele vai dar o tom, eu acho bacana, porque ele está trazendo algumas mensagens, preparando a gente para o conhecimento geral, né? Emmanuel tem esse método, você percebe? Ele vai preparando o terreno para trazer a mensagem principal. E se você puder ler a outra parte, por favor? Vamos sim. Ele daí diz assim, ó: tão magnânima é a bondade celestial que, promovendo recursos para a manutenção dos homens, escapa à admiração das criaturas, a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que eles dizem respeito, nas organizações de trabalho a que foram chamadas com a finalidade de realizarem o aprimoramento próprio. Então veja aí, né, como que a bondade celestial ela trabalha em nós, né, e escapa muitas vezes da nossa admiração. Eu sempre comento, né, de quanto nós estamos emoldurados pela. A gente tem tanta coisa que acontece no planeta que traz para nós desgosto, né? A gente fica, às vezes, triste com algumas situações, mas se a gente olhar para a natureza que emoldura, que nos emoldura, que está à nossa volta, se a gente olhar um pouquinho para as árvores, né? É, para as belezas naturais, a gente vai ver que Deus, né? A gente precisa olhar para isso porque ele não nos colocou num planeta assim, sem essa essência dele de amor, né, de beleza, né, Tiago? Lindo, meu amigo, lindo. E agora você viu como que ele abriu a seguinte coisa, olha só que importante. Que esse pão nosso de cada dia, Nando, ele está atrelado a uma associação nossa com a divindade. A gente não entende, você vê porque ele fala assim, olha, a humanidade não entende realmente o quão benéfico é essa ação divina na manutenção dos homens aqui na Terra. Escapa isso da nossa admiração das criaturas. A gente ainda não tem noção real disso.
E o que é bonito é que a gente vê que toda a natureza, Nando, até uma das perguntas que o Kardec faz lá no Livro dos Espíritos, na 676, 677, ele vai, e seguintes, Kardec faz uma pergunta, poxa, mas eu vejo aí a natureza, né? Ela não trabalha, e mesmo assim a natureza se retroalimenta. Olha que inteligente essa pergunta. E mesmo assim a natureza recebe. Eu tenho que trabalhar para ter o pão de cada dia, não é isso? E você percebeu, Nando, que parece que o nosso corpo físico ele foi feito dessa maneira. Eu preciso, para ele ter um funcionamento pleno, eu preciso executar uma função, preciso dar combustível para ele, eu preciso mantê-lo em pleno funcionamento, senão ele se deteriora, concorda? E é isso que os espíritos falam. Isso foi feito propositalmente pela divindade. Então, esse pão nosso de cada dia, ele vem para a gente entender que nós estamos num processo de associação com Deus. E daí nosso sentimento de gratidão, porque Deus é maravilhoso quando a gente passa a compreender as coisas nos seus mínimos detalhes. Então, esse ensinamento é muito lindo, porque vai mostrar realmente, Nando, a essência da lei do trabalho que a doutrina espírita vem revelar para nós. No Dia das Mães, né, passado aí, né, que a gente teve, eu lembrei disso, né, até escrevi uma mensagem relacionada com isso, que eu lembrei que a mulher, né, quando ela traz os filhos, nós, né, para a vida, ela é uma parceira com Deus, né, porque, veja bem, ó, Deus nos cria, mas a mulher empresta ali o seu útero, né? Ela recebe no seu próprio corpo. Olha como a parte, né? Essa parte que nos cabe, né? Que cabe à mulher principalmente, né? De trazer a vida, né? Então, é isso, assim que Deus trabalha. Ele não trabalha ele isoladamente, ele trabalha, né, Tiago? Isso que nós estamos vendo nesse texto aqui maravilhoso. E ele trabalha junto conosco. Isso que é bonito, né? É bem bacana isso. Pode falar, Sim, Tiago. não, é maravilhoso. Porque você vê que ele fala assim, o Emmanuel fala assim, que a gente vai se integrar nessas responsabilidades, que cada um lhe diz respeito. Então, aí a gente vai fazer jus a esse pão de cada dia. Eu acho isso muito bonito, porque agora a gente aprende aquela frase na prática, Nando. Primeiro, aquele trecho maravilhoso que Jesus diz, né? Buscai e achareis. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a frase, né? Ajuda-te a ti mesmo, do que o céu te ajudará. Ajuda-te, olha o trabalho. Aí vem o pão, né? Que o céu te ajudará. Busque, faça o trabalho, você vai receber sim esse pão do céu. E isso é incrível. E a gente tem que realmente venerar as coisas de Deus. Cada vez que a gente começa a se debruçar, Nando, se fala, poxa, eu gostaria de tentar entender Deus. Conheço uma amiga, Nando, que ela é jovem na fé, vamos dizer assim, está aprendendo. E é tão legal os questionamentos que ela faz, assim, eu acho tão bonita essa sede de aprender, sabe? Ela está vindo de uma outra crença, está se deslumbrada, assim, com a doutrina espírita. E, poxa, mas e isso, aquilo? Mas é tão bonito de ver porque ela está buscando isso. E quando a gente tiver essa sede, cada vez mais a gente vai se apaixonando por Deus. É maravilhoso mesmo. Acho que a gente vai se tanto tempo muitas vezes com contato com o ensino religioso, muitas pessoas esfriam isso, né? Esfriam o seu amor às vezes pelas coisas divinas. Mas quando a gente realmente estuda com o coração, parece que esse sentimento vai crescendo e se acendendo cada vez mais. E é bonito mesmo. Com certeza. Essa parceria é linda, né? A gente poder sentir que Deus tem por nós, né, um grande amor e que Ele quer que a gente se desenvolva, evolua, que a gente participe das maravilhas que Ele criou, né, nesse universo todo, todas as dimensões. Aí ele fala assim: o Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles, para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia, para todas as refeições do mundo, procede da providência divina. Olha, tem que olhar para essa providência aí, que é verdade que a abundância que muitas vezes a gente vive aí, depois aqui para frente o Emmanuel vai falar isso, da oferta do chão da terra, né? Da semente, tudo tá dentro do equilíbrio do nosso Criador aí, né, Tiago?
Isso, aí a gente começa a entender que a providência divina está no centro de tudo. Então, não tem mais aquele tom de revolta do nosso coração. Pelo contrário, agora eu quero entender e compreender para fazer da melhor maneira. Nando, você vê uma coisa assim, eu estava precisando de um atendimento espiritual. Aí você fala assim, poxa, mas eles não poderiam me atender em casa, né? Eu fui buscar esse atendimento. Eu fiz um esforço. Cheguei lá, me senti muito bem. Fala, poxa, mas o espiritualidade não poderia ter feito isso em casa, né? Mas e o meu esforço, e o meu trabalho, Nando, para eu receber esse pão, não é? E agora eu entendo, poxa, a espiritualidade me abençoou, porque eu fiz a minha parte. E eles fizeram a deles com muito carinho, com muito amor para mim. Então, eu agradeço demais a providência divina, porque ela não premia a preguiça, Nando. Ela não premia, ela sabe atender ao mérito, aquele que precisa, a necessidade. Muitas vezes a pessoa ela está impossibilitada de fazer até qualquer movimento, mas no coração dela ela se conecta. Ela faz esse movimento em direção a Deus. E aí a coisa acontece. Mas ela entendeu o que o Emmanuel está dizendo aqui. Tudo provém da providência divina. Deus provê, né? A gente sabe que ele provê, que sempre proverá. Ele não nos criou para sofrer. Tanto que ele não teria colocado ao alcance de nossas mãos toda essa riqueza que a gente desfruta aqui no planeta Terra, por exemplo, além do planeta Terra, nas outras dimensões, né? Os espíritos nos informa, né? Noticia para nós, traz conhecimentos de outras esferas, de outras dimensões e são locais maravilhosos, lindos, né? E a gente nem sabe do que mais existe aí, né? Nos bastidores do nosso Criador. Então a gente tem que agradecer assim imensamente, né? A gente ajoelhar em espírito e agradecer, porque esse manancial de bênçãos que nos chega, né? Basta a gente respirar que a gente já está recebendo, né? Bênçãos do mais alto. Basta a gente se alimentar, basta a gente se dessedentar quando a gente pega uma água e pode beber, né? O Tiago falou do banho, né? Que maravilha a gente poder tomar um banho. E a gente sabe que falta para muita gente. Então a gente tem que primeiro aprender a agradecer, né? Agradecer porque a gente já está recebendo muito. O fato aí que o Tiago também colocou, né, de não poder usar o braço que estava com dor, né? E a gente sabe quanta gente que não está numa situação aí de não poder mexer o corpo, de estar num leito de enfermidade, tem a diversidade das limitações, porque tem muitas pessoas que estão limitadas no campo físico, né? Para fazer determinadas coisas e fazem, né? Então a gente precisa pensar bem, e agradecer em que situação estivermos, né? Até dentro de situações limitadas a gente tem que agradecer, porque essa situação de alguma forma vai trazer para nós algo que vai melhorar nós espíritos, né? Então a gente tem que pensar nisso, né, Tiago? Com certeza, meu amigo. E você falou uma coisa que eu me lembrei de uma expressão usada pelos amigos protestantes, católicos, né? No Velho Testamento, quando se diz Deus proverá, né? O Deus provedor, que traduzindo, eles dizem assim, Jeová Jireh, que diz Yahvé Jireh, como Deus provedor. Esse Yahvé, que foi traduzido depois como Jeová, né? Então tem essa expressão, Jeová Jireh, Deus proverá. Estava lá em Gênesis, esse Gênesis 22. Já que nós estamos em Gênesis, eu lembro de uma parte. Todo mundo conhece também, né, Nando? Daquele momento onde a gente aprende que a gente veio do pó, da terra, e do pó retornará. Você lembra dessa parte da Bíblia, né? Nesse mesmo trecho, Nando, que é uma fala que Moisés recebe do próprio, vamos dizer assim, da divindade, onde ele recebe naquele filme onde ele vê aquela sarça ardendo, né? Que ele tem aquele contato íntimo com Deus. A gente sabe muito bem que a própria espiritualidade, o Emmanuel já esclareceu isso para nós, né? Que era a espiritualidade conversando com Moisés. Ele diz assim, Nando, olha só que interessante dessa lição de hoje. Nesse mesmo momento, que com o suor do nosso corpo, né? Com o suor do nosso rosto,
comerás o teu pão. Olha só, Nando. Então, a gente já lá atrás, o representante máximo de Deus conversando com Moisés ali, já estava decretando a lei do trabalho. Como seria esse pão que receberíamos? Com esse suor do nosso rosto, esse trabalho humano ou espiritual, como também foi explicado pelos espíritos ao Kardec. Isso mesmo, Thiago, muito bom, bonito. Agora, esse trecho aqui, olha que bonito, quando ele fala assim, olha, o homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza. Mas a germinação, olha aí, o crescimento, a florescência e a frutificação pertence ao Todo Misericordioso. Porque eu duvido que nós tenhamos capacidade de fazer uma. A gente fala assim, mas eu coloco água lá na semente e ela germina. Tá, e esse germina, quem é que faz? A gente não consegue, né? O crescimento, a gente fica esticando a plantinha assim, a gente pega embaixo, né? Lá na raiz dela e fica puxando para ela esticar, para ela crescer. Isso a gente não consegue. A florescência, né? A coisa mais linda da natureza são as flores, essa florescência que vem colorida, que vem linda, né? E aí ele fala aqui também da frutificação. Quem de nós é capaz de criar um fruto, né, Tiago? Essas reflexões. Você vê, olha que bonito, né, Nando? Você vê como a gente começa a se debruçar sobre Deus, a gente vê cada vez mais a beleza dele vai se descortinando diante dos nossos olhos. É lindo mesmo entender esse processo, Nando, que a gente levanta e trabalha, mas Deus dá a colheita, né? A gente coloca a semente na terra. Mas qual é o poder, Nando, que faz essa semente germinar? Isso não é bonito? A ciência até hoje, Nando, não entendeu como é que faz por uma célula de um homem, de uma mulher, agora que se unem, elas começam a se dividir e elas se modificam de tantas diferentes formas, que forma cabelo, forma olho, né? Forma osso, forma... Até hoje eles não entendem de onde vem essa ordem. A gente sabe que tem um lado espiritual por trás, coordenando tudo, mas olha que bonito isso, não é? Até hoje a gente não sabe. Nós sabemos, tudo provém de Deus. Não é à toa que no próprio livro dos Espíritos, como falamos, né? Deus é a causa primária de todas as coisas, Nanda. Todas as coisas. Que beleza, né, Tiago? E aqui, ó, ele continua dizendo aqui, ó, no alimento de cada dia prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. Então, veja que realmente ele nos dá a bênção de sermos co-criadores, de a gente, junto com a sua própria criação, a gente poder manipular, a gente vê, né, os cientistas quando vão lá para os laboratórios e começam misturar substâncias, começam para descobrir um medicamento, para trazer progresso, evolução, né? Aquilo fascina esses cientistas que estão ligados a invenções, né? Que na verdade não são invenções, eles estão descobrindo o que já existe, né? Porque Deus já deixou que a gente também faça, como a gente vem dizendo, né, no decorrer desse texto aí, a nossa parte, né, Tiago? A gente precisa fazer a nossa também, né? Com certeza. E me lembrou um trecho de João, do Evangelho de João, numa conversa de Filipe com Jesus, Nanda, e Jesus Filipe faz aquela pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, né? Aí Jesus fala, poxa, você está tanto tempo comigo, você ainda não entendeu, né? Jesus fala assim, as coisas que eu faço, Nanda, ele diz assim, eu não faço de mim mesmo, mas é o Pai que faz através de mim. Olha como Jesus se coloca numa posição de humilde. Ele entende esse processo que tudo vem da providência divina, né? Como o Emmanuel está ensinando. E ele diz assim: e aquelas pessoas que creem em mim, que entenderam, né? Que entenderam essa doutrina do amor, que entenderam essa união com Deus, farão as coisas que eu faço e muito mais, e coisas ainda maiores. Não é muito bonito? Vamos supor que a gente tivesse uma, uma máquina do tempo, e aí a gente colocaria o Pedro
o João, o Paulo, essa máquina do tempo e traríamos para o ano de 2023. E aí eles iam olhar e falar assim, nossa, quanta coisa, né, que o homem conseguiu fazer, bem que Jesus tinha razão, né? Só que, assim, isso seria uma avaliação de imediato, mas aí como eles começassem a ver o que realmente o homem tem feito, né, com as coisas de Deus, então eles vão falar, puxa vida, Jesus disse tudo isso aí que você acabou de dizer, né, Tiago? E a gente pode fazer tudo que ele fez e melhor ainda, mas esse melhor ainda nós não fizemos. Nós fizemos pelo campo da materialidade, da evolução tecnológica, mas no campo moral a gente não fez, né, ainda. E temos condições de fazer, porque ele falou que faríamos, né? E é isso que a gente. Aí eles voltariam na máquina do tempo e chegariam lá e falassem assim: Jesus, a gente observou lá, realmente os homens fizeram várias coisas, mas não da forma que o Senhor fez e faz. Né? Então a gente precisa aprender com Jesus, né, Tiago? Eu acho que até no campo material ainda a gente não conseguiu chegar no dele, porque tem um trecho da Bíblia que diz assim, Nando, que ele chegou na cidade e ele curou a todos os doentes. Todos os doentes daquele vilarejo. Imagina que devia ter doença de todos os matizes. E ainda hoje a nossa medicina não foi capaz de solucionar todas, todas as doenças, não é? Você pode ser um grande psicultor, criar muitos peixes, mas multiplicar peixes ainda a gente não foi capaz. Então, assim, eu acho que nem materialmente, nem espiritualmente a gente superou, viu, amigo? A gente não alcançou ainda a tecnologia de Jesus, né? Essa tecnologia aí está muito avançada mesmo. Bom, para quem, né? Para quem gerou esse planeta, né? Nós somos muito aquém, né? Ele que, né, com os engenheiros siderais, né, organizaram todos os elementos para que esse planeta viesse a ser o que ainda é, né? Tem a intervenção do homem, em que nós intervimos no planeta e tanto a gente já judiamos da Terra, né, Tiago? E o que Jesus construiu com os engenheiros siderais, com Deus, né, misericordioso, a gente já destruiu bastante coisa, né? Já destruímos várias coisas, né, Tiago? Com certeza, amigo. E você sabe que o que me chama muito a atenção desse parte que a gente acabou de ler aí, esse finalzinho, como a gente comentou, né? Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades, né? Olha só, ajuda-te, o céu te ajudará. E também tem no próprio Salmo dizendo que diz assim, se já fui jovem, né? Agora sou velho, diz o salmista, mas nunca vi um justo desamparado, Nando, nem os seus filhos mendigando pão. Está lá no Salmo 37. Ele nunca viu um justo. Tem até alguma música muito bonita, né? Eu nunca vi um justo sem resposta e tal. Então, assim, é verdade. Aquela pessoa que se esforça num trabalho material ou num trabalho espiritual, Deus vai fazer a parte dele. Você coloca semente, você água, você faz todo o processo, o milagre da germinação vai acontecer. Porque Deus não desampara, né, Nando? Então, se a gente se sente faminto, se sente desnutrido, é porque a gente precisa executar um trabalho. Deus espera que isso aconteça. Então, até a gente vê Deus, um saco bonito, cheio de semente, poderia estar frutificando, produzindo, mas por que que o homem não vai lá e não faz a parte dele? Não é Deus que está deixando secar aquele monte de semente, deixando a gente perder muitas oportunidades na nossa vida, não é porque Deus fecha as portas. Olha só como esse ensinamento ele é profundo, mas é porque cabe a nós agora fazer a nossa parte, nos esforçar. Isso é uma consciência importantíssima da gente ter nessa lição de hoje. E essa parceria de Deus aí, né? Quer dizer, na verdade, nós é que precisamos estar mais dele do que ele de nós, né? E quem trabalha na agricultura, mesmo que você tenha irrigação, ainda você precisa da chuva, né? Então, não tem. Aí tem que esperar chover, né? Se espera chover, quem manda essa chuva? E a chuva que não vem, quem é que muitas vezes interrompe essa chuva? Se não somos nós, da forma que nós estamos
cuidando da natureza, né? Ele manda a chuva, mas nós, de algum jeito, a gente tira essa chuva, né? Muito bem, a gente vai agora para um momento de prece, de oração e de vibrações, aquele momento que a gente pede aí para você, muitas vezes, já deixar aí um recipiente com água, um copo, e os benfeitores vão trazer recursos aí na hora que você, né, estiver, né, ouvindo e assistindo esse programa. O Tiago até mostrou para mim aqui agora o copo de água dele e o meu está aqui também do lado. Então vamos lá para um momento de prece, de oração e vibração. Nós possamos nesse instante, então, elevar os nossos pensamentos ao nosso Criador e com Ele, né, como o texto do Emmanuel nos diz hoje, fazer a nossa parte. Essa parte é muito necessária, a nossa, porque é o benefício a nós, né, próprios. Estamos recebendo a bênção de Deus nas nossas mãos, nos nossos braços, no nosso ser. E aí, em contrapartida a tudo isso que Deus nos envia, fazer no mínimo, não é, pelo menos a nossa parte, que nos cabe. Não deixar para trás situações e coisas que poderíamos fazer, porque vem o arrependimento, muitas vezes, do desperdício. Desperdiçamos oportunidades, desperdiçamos bênçãos enviadas a nós. Então, o que acontece numa situação dessa, quando desperdiçamos? A nós próprios estamos prejudicando, porque Deus é abundância. Ele fará e faz ininterruptamente. Nós é que somos limitados ainda. Então, se nós deixarmos de fazer, ele continua fazendo a parte dele. E por isso a gente precisa se conectar a ele, ao nosso Criador, através daqueles espíritos que trabalham na seara do nosso Mestre Jesus, a quem nós pudemos nesse dia aqui lembrar, e estamos lembrando agora dele, dos seus exemplos maravilhosos. Mestre Jesus, por isso nós, quando disseste, quando 2 ou mais pessoas estivessem presente, tu estarias também. E essa presença, mais uma vez, nos responde que é porque tu disseste 2 ou mais, porque nós precisamos estarmos juntos com Deus, conosco e com o próximo. Então, Jesus, queremos aproveitar esses instantes em que estamos recebendo as bênçãos do teu amor para dividir, para enviar também aqueles que estão precisando. Amado Mestre Jesus, que a tua luz nos abençoe agora, abençoando essas águas que estão reservadas do nosso lado, as águas da caixa d'água da nossa casa, as águas do filtro, dos galões, das garrafas, onde nós usamos para alimentação, para a gente beber, para a gente se banhar, para regar as plantas, para também dessedentar os animaizinhos. E pedimos-te, Senhor, que no campo onde o pão de cada dia é feito, é construído, vamos dizer assim, onde se semeia, onde se planta, onde se cuida, onde se colhe, para chegar a cada um de nós, o pão de cada dia. Amado Mestre Jesus, que a tua luz abençoe os campos, onde o homem do campo trabalha para que cresça os alimentos, para que os alimentos possam chegar a tantos lares, a tantos lugares onde são tão necessários. Que a tua bênção se espalhe entre nós, como cada grão de alimento chega até cada um de nós. Gratidão, Senhor, e mais uma vez te pedimos, sê conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você, uma maneira de você colaborar aí com a Rede Boa Nova de Rádio, com a TV Mundo Maior, é você colaborar com o Clube Amigos da Boa Nova, isso mesmo. Essa forma de você colaborar
para que essa mensagem, como a de hoje, possa chegar a tantos outros corações. Entre no site, ó, amigosdaboanova.com.br, e também tem os telefones que você pode ligar, que são o 0800 12 018 38, ou o fixo 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápido, fácil, através do seu smartphone, que é o 11 97 261 0272. E esse mesmo número foi escolhido para ser o número do Pix, que você pode enviar recursos através do seu banco para o Pix aqui da FEAL. Então anote aí, ó, 11 97 261 0272. E o nosso Tiago também vai contar para nós aí as vantagens até de você se tornar sócio ou sócia do Clube Amigos da Boa Nova, né, Tiago? Meus amigos, é maravilhoso fazer parte desse time, porque você vai estar ajudando a FEAL, que é um centro espírita 24 horas por dia, espalhado aí pelo mundo. Então, você vai ajudar a mensagem de Jesus chegar ao coração das pessoas. Você vai poder ter descontos em eventos culturais, em livros, na aquisição dos livros que você quiser, na editora Mundo Maior. Você pode ter desconto em cursos. Eu peço que você entre lá no site, você vai ver que bênção. Então, assim, além de você ajudar o projeto, você vai ter desconto quando você for estudar, buscar seus livros e até eventos como peças de teatro, eventos culturais e cursos que a FEA oferece. Então, é maravilhoso mesmo. Quem sabe você pode ajudar a gente, né, agora na migração, né, Nando, para EFM, para desenvolver o portal novo, o Portal Mundo Maior, que está unindo as plataformas. Então, todo esse trabalho maravilhoso que a FEA está fazendo. Exato. Então, olha, você pode entrar no portal da Mundo Maior. Coloca lá no Google, Portal Mundo Maior, que você já vai entrar nessa nova plataforma que abriga aí informações da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, de toda a FEAL aí, né, que tem esse trabalho de comunicação. Então, esperamos você aí, né, para fazer parte dessa família, né? E disseminar o bem, o Evangelho de Jesus e o Espiritismo aí pelo planeta Terra. Como são as sementes que Deus espalhou por aqui? E uma delas foi o Emmanuel, uma excelente semente que quanta coisa bonita que o Emmanuel nos trouxe através, assim, o Emmanuel foi, parte da semente veio da mão do Emmanuel e parte dessa semente foi plantada pelo Chico, né? Então, olha, aqui no texto encerra assim o Emmanuel: o servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. Olha que bonito essa frase. O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. E aí ele termina aqui, ó. É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o Pai espera colher um dia os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos. Olha só, ele fecha assim maravilhosamente, que é o que Deus espera de nós, né, Tiago? Essa íntima cooperação, esse entendimento que nós estamos num processo de irmandade, que todos somos irmãos, que Deus realmente é esse Pai que conta, Nando, com a nossa colaboração. A gente pensa, mas eu sou tão pequeno, né? Deus é tão grande. Às vezes eu não sei nem se ele tá me vendo, não sei nem se ele liga para mim. E quando a gente vê a espiritualidade, não, além dele te ver, ele espera que você coopere, que você ajude-o. Olha como Deus é maravilhoso. Se todas as virtudes partem do Criador, Nando, a humildade também não seria uma delas? Ele não seria o pai da humildade? Então ele também se coloca numa posição humilde e espera que a gente participe desse processo. E isso é lindo demais. Seja num trabalho material, Nando, seja num trabalho espiritual, todos esses processos envolvem essa íntima cooperação, porque tudo isso a gente entende. Nada só provém de nós mesmos, né? Mas tudo provém de Deus. E quando as nossas mãos fazem parte desse processo, né? Acho que as nossas mãos passam a ter uma luz diferente, um brilho diferente. Certeza disso, de que
saber que somos também instrumentos, né? Que podemos ser um bom instrumento, um instrumento afinado, né? A mediunidade é uma ferramenta, é uma possibilidade dessa manifestação de Deus através de nós, né? Então, quanto mais a gente afinar o nosso instrumento, colocar, o diapasão aí do amor e a gente entrar nessas frequências aí de ajuda, de misericórdia, de amor, nós vamos estar colaborando cada vez mais com Deus, né? Porque é isso que o Emmanuel fala que ele quer ver em nós, ele quer ver a perfeição em nós, né? Ele quer ver a gente evoluir, a gente crescer, a gente ser feliz. Ele não quer que a gente sofra, ele não quer que a gente enterre os talentos, nem que seja um único talento, né? Ele quer que nós multipliquemos esses talentos. Ele nos envia os talentos, a gente está com a essência dele em nós, só que a gente precisa multiplicar isso, a gente fazer crescer isso. Como no campo as sementes crescem e se tornam frutos, né, Tiago? Com certeza, você vê na questão 323 do Livro dos Espíritos, Nando, é, eles dizem assim, olha, Deus é justo. Ele só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Aquele que não quer ajudar as outras pessoas. Pois esse vive, olha só como eles falam, à custa do trabalho dos outros. Ele vai ter o direito ao pão de cada dia, naturalmente ele será condenado, porque Deus é justo. Ele quer que cada um seja útil, Nando. Isso é o que diz a questão 323 do Livro dos Espíritos. E uma pessoa diz assim, mas e aquela pessoa que fala assim, poxa, eu quero acumular riquezas para não precisar mais trabalhar? A espiritualidade fala assim, não, tudo bem, você pode até ficar isento do trabalho humano, porque você tem recursos materiais para isso, mas você não está isento do trabalho espiritual, porque você ajudar o desenvolvimento da inteligência de alguém, você colaborar de alguma maneira com a comunidade, é também o trabalho. E esse trabalho nós não estamos isentos, mesmo que você tenha recursos materiais suficientes para não precisar trabalhar. Entenda, a gente precisa compreender essa essência, né, Nando, do que representa o trabalho na nossa vida. Não só aquele lá da carteira assinada, do ponto batido, mas esse trabalho com Deus, nessa íntima cooperação. E nem do carimbo do passaporte também, né? Ter do trabalho, mas ter do passaporte, porque senão a gente não vai para instâncias maiores, a gente não vai visitar outras situações melhores, né? Mesmo dentro desse planeta, né? Porque existem muitas moradas na casa do Pai, existem, mas ainda tem muito chão para a gente se desenvolver, crescer e usufruir dentro desse planeta aqui que estamos, né? Então, para você que chegou aí no meio do programa e falou, mas que mensagem é essa do Emmanuel? É do Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Chico, né? E é o tópico 174. Vale a pena a gente ler e reler esse texto, porque ele é maravilhoso. Ele nos trouxe aí tantos ensinamentos e a gente, né, gostaria muito que você aí e todas e todos pudessem desfrutar deste ensinamento, né, do Emmanuel, baseado nas palavras de Jesus, na psicografia do nosso querido Chico. Então, nosso querido Tiago, estamos chegando no final, aí as suas considerações finais, as suas despedidas, para a gente voltar num outro episódio, em outro programa, né? E a gente vai trazer nas semanas próximas. Obrigado aí, Tiago. Obrigado, meu amigo. Ficou essa mensagem, a gente aprendeu hoje sobre a gratidão, aprender a cooperar com Deus, do nosso trabalho, tudo que a gente faz se sentir útil, que isso é maravilhoso e que todos prosperem, né, Nando? Não só materialmente, mas essa prosperidade espiritual que vem do coração. Eu agradeço por a gente estar junto e um beijão a todos. Então, até o próximo programa Alvorada. Muita paz, muita luz, muito amor. E aquele tchau, tchau tradicional aí, nosso Tiago. Tchau, 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 Tiago. tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.